nesse instante, me alegrar com a igreja pela vitória, pelo bom sucesso nesse último vestibular. Os irmãos Mateus Gama, Rubinho, Rubens, Lucas Josué e Nayara, que foram abençoados por Deus e conseguiram passar nesse vestibular. Venham aqui à frente, os que estiverem aqui, Mateus, Rubens, cadê Rubinho? Nayara e Lucas Josué. Eu chamo aqui à frente o presbítero Ney para orar pelos nossos filhos e a igreja para participar com o seu amém. Eu não vi nem o Josué nem o Rubens, mas está ali a Nayara e o Mateus. Vamos orar. Marjorie, olha, quem mais? Larissa, sensacional, venham aqui à frente. É um privilégio, uma alegria, uma grande bênção que Deus concede nossa igreja aos nossos filhos. Está descendo mais uma ali, viu, Ney? A Larissa. Corre, Larissa. Que bênção. Vamos orar, dar graças ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, somos imensamente agradecidos ao Senhor. Primeiro pela salvação em Cristo, Amém. porque a Tua boa mão nos alcançou e nos transformou, ó Pai. E, ó Deus, a cada dia nós sentimos o Teu cuidado, a Tua mão protetora sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossos entes queridos. Tudo vem das Tuas mãos para nós que não merecemos, somos indignos, mas pela Tua misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Pai, prova desse Teu cuidado, podemos perceber, ver como o Senhor tem cuidado dos filhos da Tua igreja, colocado, ó Deus, em patamares maiores. E agora, Deus, que o Senhor concedeu a esses queridos irmãos a bênção de entrar em uma universidade. Traga juntamente com essa alegria a conscientização da importância desse novo momento nas suas vidas. E o que o Senhor colocou eles lá para aprender a matéria que será ensinada na universidade, mas muito mais que isso, para testemunhar da Tua graça e do Teu poder na vida deles. Que Deus, que naquele lugar, eles sejam missionários do Senhor, capacitados pelo Senhor, para levar do Teu amor a outras pessoas, e quando indagado da razão da sua fé, saber dizer com clareza de pensamento a quem eles servem, por que eles servem, a quem eles têm dedicado o amor da vida deles. Que o Senhor, com Teu Espírito Santo, os capacite, os transforme ali na cada lugar, a cada dia, em jovens que repousam sobre eles a
tua paz, o teu amor e o conhecimento pleno do teu Filho Jesus. A toda a igreja aqui reunida se alegra com ele, juntamente com toda a família. Guarda-nos, ó Deus, sempre, debaixo da tua mão protetora. Em nome de teu Filho Jesus é que oramos, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Parabéns, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, Ney. Irmãos, eu fiquei muito feliz também de manhã, quem esteve aqui, com a aula que o Marden ministrou aqui. Todos nós fomos brindados. E o que acontece é que cada um vai para a sua classe, os que vão. E essa habilidade que o Marden, filho, tem para ministrar, isso não é de agora, não foi somente nessa aula, é assim todo domingo, na classe. E como ele, existem outros professores com igual habilidade, com igual talento. Nós somos privilegiados, temos uma escola bíblica dominical muito equilibrada, estruturada. Temos a bênção de demonstrarmos tanto zelo pela palavra de Deus, no estudo da palavra, tanto conteúdo, e temos essa segurança diante de Deus. Precisamos, queremos e vamos melhorar cada dia. Mas o que Deus nos deu até aqui é um grande privilégio. Sei que Marden está ali ouvindo, ele não vai se envaidecer com isso, isso é um dom que Deus dá, não é? O pessoal só ficou chateado com aquele negócio da mulher que ele falou e tal, e foi muito corajoso, inclusive. Na mesma hora eu recebi um cutucão assim, disse engraçadinho, né? Mas foi uma maravilha, uma bênção. Para quem não estava aqui, a aula foi sobre o livro de Jó, que é uma das aulas ministradas no curso de visão panorâmica da Bíblia. Então, se estuda nessa classe específica cada livro da Bíblia, seu conteúdo, a estrutura, a autoria, os temas de cada livro e a aplicação que aquilo tem para a vida do crente. Então, foi uma ideia muito boa da equipe, da comissão designada para cuidar da escola dominical, trazer aqui nos domingos esses demonstrativos. Aí tivemos a aula com a professora Idete, que é uma classe específica que já vem há muitos anos. Tivemos uma classe com os jovens, e tivemos essa classe com os adultos, digamos assim. Um demonstrativo do que é a nossa escola bíblica dominical. Faltou só o departamento infantil, que Deus tem misericórdia de nós, mas é um show à parte, não é? O talento que eles têm e demonstram ali abaixo. Então, Marden, Deus te abençoe, viu? Cuidado quando for falar sobre as mulheres, para você não se complicar outras vezes. É que ele disse que a mulher, Eva, quem fez Adão pecar, e depois falou que, mas esqueceu de dizer que a salvação veio através de uma mulher, do ventre de uma mulher, que é o Senhor Jesus. Mas um dia ele chega lá. E falando em salvação, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler do verso 5 ao verso 12. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados
a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Irmãos amados, a Bíblia tem 66 livros. Várias estruturas e estilos. Temos livros históricos, com narrativas. Temos livros poéticos. Temos livros proféticos. Os evangelhos. E um livro de revelação, que é o Apocalipse. Temos salmos, trechos pequenos, isolados, grandes narrativas, muitos personagens, muitas histórias, muitos temas. Podemos discorrer sobre qualquer área da vida embasados na Escritura. Selecionarmos textos só para tratar do que na Bíblia fala sobre a família, sobre missões, sobre contribuição, sobre dons dados à igreja, sobre o mal, o inferno, sobre a vida futura, geografia, história, enfim, temas os mais variados. Poderíamos nos perder envolvidos neles. Alguns se perdem, julgando até a teologia ou os seus estudos, tão importantes quanto o tema principal da Bíblia. Nesta noite, de forma resumida, eu quero dizer para você que toda a história que há na Bíblia, todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse, todas as narrativas, sem exceção, incluindo as genealogias, abordam um único tema, um único propósito de Deus, que é a salvação. A escolha de uma nação que rende tantas histórias, tantas narrativas, tantos livros para contar a caminhada dessa nação debaixo dos olhos de Deus. Não foi com outro propósito senão revelar a salvação de Deus em Cristo Jesus. A eleição de um povo, a escolha de uma terra, tudo apontava para uma coisa só: a salvação.
a separação de uma igreja, a descida do Espírito Santo, comunidades organizadas, uma palavra de ordem, uma grande missão, tudo que foi dado à igreja é com um único propósito: a salvação. A igreja reunida, como aqui estamos, seus atributos, seus ministérios, comissões, departamentos internos, qualquer outro elemento que compõe a igreja de Cristo, seja a igreja local ou a igreja mundial, não é razão em si mesmo. A igreja não vive para si mesma, não existe para si mesma, não se reúne para si mesma, ou para aprender, ou para qualquer outro motivo, para adorar, para se fortalecer, para se edificar. Não é esse o propósito da igreja. A igreja existe para anunciar a salvação. O ministério da igreja, ainda que receba esse nome de departamento interno, ou de entidades internas, ainda que seja uma forma didática de organizar um grupo para facilitar o seu trabalho, não é razão em si mesmo. Uma SAF, no caso da igreja presbiteriana, que é uma sociedade de senhoras. Isso não tem na Bíblia SAF. Foi uma organização que nós fizemos para facilitar o trabalho, organizando em grupos com uma finalidade: que essas senhoras trabalhem, se organizem, elaborem, pensem o que fazer para levarem pessoas à salvação. O MP é União de Mocidade Presbiteriana. Jovens unidos em um propósito. Que propósito seria esse, irmãos? Não é se reunir para fazer um grande congresso, ou um louvorzão, ou mesmo se reunir para cultos, para si mesmos, para se auto-edificarem. Tudo isso faz parte, mas não é esse o propósito da nossa vida, nem da nossa história como igreja. O MP é assim organizada para encontrar métodos, maneiras de como levar o evangelho às pessoas para a salvação de muitas vidas. Estamos aqui reunidos e estamos projetando esta reunião através da internet, ou pela internet. Não pode ser para ampliar a influência da igreja, ou para levar para minha casa a igreja que eu não posso ir. Conquanto isso aconteça, deva acontecer, precise acontecer, para quem não pode vir, por alguma razão. Mas não é esse o propósito de uma divulgação da mensagem que aqui estou pregando pela internet. O propósito de tudo isto é a salvação de muitas vidas. Deus não deu dons aos homens para que eles se autopromovam, para que se sintam poderosos, privilegiados, para uma autoedificação. Os dons foram dados para que a igreja se organize, cresça e leve ao mundo a mensagem do Evangelho.
Porque a igreja é Jesus na terra. Nós somos o corpo de Cristo. É pela igreja que Jesus fala, caminha, toca as pessoas. Eu não estou falando da igreja presbiteriana, nem da igreja presbiteriana da Bahia. Falo do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. O tema central da Bíblia, o propósito pelo qual Cristo morreu, é a salvação e nada mais. Tudo que estiver em volta é periférico, entenda isso. E lembrem-se das palavras de Jesus àquele jovem, a quem chamou de louco. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bens materiais, saúde do corpo, relacionamentos, tudo mais é secundário. O principal é a salvação. No Novo Testamento, nós vemos Jesus chegando e pregando a mensagem. Muitos foram curados de diversos males. Curas físicas. Bênçãos sem medida aqui na terra, prometidas pelo próprio Senhor Jesus. Mas o propósito primeiro de tudo é a salvação. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse que o menino se chamaria Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados deles. É a salvação. Se nós perdermos o foco, se nós colocarmos a nossa lanterna em um outro tema e depositarmos ali as nossas energias, por melhores que sejam as nossas motivações, incorreremos em pecado. Porque nós estamos aqui, a razão de estarmos aqui é para anunciarmos a mensagem da salvação a todos os homens. Tudo o mais que fizermos pode ser apenas estratégia para chegarmos a esse propósito. Então o texto diz no verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É a salvação. Porque está chegando o dia em que essa verdade se estabelecerá. Quando o Senhor estabelecer o dia da colheita, e nós que aqui estamos, estivermos diante do trono, a história cessará. Todos os critérios se unificarão.
E é aí que a gente vai estar de frente com esta mensagem que eu estou trazendo nessa noite. Ali, não fará diferença se você é preto ou branco. Se você teve muito ou pouco dinheiro. Se morava numa cidade ou numa roça. Se frequentava este ou aquele clube social, círculo social. Se tinha filhos ou se não tinha filhos. Se era saudável ou se era enfermo. Qualquer outro critério, a lista inteira que você colocar, se unificará numa só. Salvos e perdidos. E tudo que foi conquistado, absolutamente tudo, será colocado aos pés da cruz. E a única, vou repetir, a única coisa que importa é se você é salvo ou se você está perdido. Essa é a razão porque a igreja não pode jamais perder o foco, seja na sua mensagem, seja em suas ações, porque nós estamos aqui para anunciar aos homens a salvação. Segundo lugar e último, de forma ungida, revelada, está neste versículo a súmula de tudo. Primeiro, a razão de tudo é a salvação. Tudo o mais é secundário. Segundo, só existe um nome dado entre os homens. Louvado seja Deus por Adão. Abraão, que história linda. Noé. Isaac. Jacó, José, patriarcas. Moisés. Que história maravilhosa. Davi, Josias, Esther, Débora, Maria. Nomes que ao pronunciarmos enchem o nosso coração de alegria. Pessoas que fazem a história da fé. Pedro, Paulo, João. E os pais da igreja, até chegarmos até nós, até pessoas contemporâneas, a gente se encanta, a gente tem que reconhecer, louvar, elogiar, e fazemos muito bem. Hoje de manhã o presbítero Daniel veio aqui à frente, tem inclusive na página do boletim a história, a homenagem à nossa irmã Lourdes Tinoco, contemporânea nossa, uma irmã que estava aqui todo domingo, igual você está aqui. Aí quando eu partiu, a gente tem aquela saudade realmente, mas no passado ela tem um histórico tão rico de evangelismo, de desprendimento. São nomes. Mas só existe um nome, acima de todo o nome. É o nome incomparável. É o nome de Jesus. Que somente ao pronunciarmos o seu santo e poderoso nome, o inferno treme. Se você não sabe dizer outra coisa, diga Jesus. Eu conheço a história de uma irmã. É do interior de Minas Gerais. Nunca esqueci disso. Tenho a fisionomia dessa irmã. Eu fui pregar no Vale do Aço.
Fiquei ali 3 dias. Fiquei hospedado na casa desse presbítero. Essa irmã é a esposa desse presbítero. E ela me contava que uma vez ela estava num lugar, foi dar um testemunho, e ali manifestou-se um demônio. Naquela reunião. E não tinha pastor para expulsar o demônio. Como se o demônio só saísse com a voz do pastor. E ela disse que, como era a convidada para aquela palestra, para aquele testemunho, todo mundo ficou com medo, se encostou e deixou que a irmã resolvesse. E ela disse, eu nunca tinha tido experiência alguma com manifestação, possessão demoníaca, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer, não saíam palavras, não tinha o que fazer, eu apenas dizia, Jesus, Jesus, Jesus. E ela disse, e não é que o demônio saiu? Ela contou como se fosse uma grande novidade. Não tem que inventar nada, não há mérito no homem. São só nomes, só personalidades. Não estamos falando num plano humano, estamos falando no Deus encarnado, o Deus da nossa salvação. É Jesus. Hoje de manhã, Marden, de forma tão feliz, explicou o que eu tinha falado alguns meses atrás, de vez em quando eu falo sobre isso. Quando ele enfatizou aqui, emocionado, e eu gosto disso, não tem como falar de certos temas sem ficar emocionado. E ele disse que não existe disputa entre Deus e o diabo, a grande guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Não existe isso mesmo. Não é? Deus é quem comanda tudo. Ele é o Senhor. E eu lembro, viu, Marden, que quando eu contei pela primeira vez sobre isso, é que eu ouvi de um pregador, e fazia parte de uma escola de pensamento, a ideia de que Deus deu a chave do reino a Adão. E Adão, em seu pecado, escorregou, e Satanás tomou a chave do reino de Adão. E então Deus levantou um segundo Adão, que é Jesus. E então Jesus foi ao Hades e tomou as chaves da mão de Satanás. E pela primeira vez, a primeira vez que eu ouvi isso, estava num congresso da nossa igreja presbiteriana, e eu lembro a vibração do povo, glória a Deus, Jesus tomou as chaves do reino e tal, que maravilha! As chaves nunca estiveram na mão de Satanás. A Bíblia diz que as chaves da morte e do inferno estão na mão daquele que tem os olhos como chamas de fogo. O seu nome é Jesus de Nazaré. Então nós temos muitas religiões, muitas portas nas quais os homens batem. Clamam, correm atrás, dos muitos deuses. E qualquer dia desses, eu vou trazer um estudo sobre cada um desses personagens. Alguns deles foram pessoas boas, de fato. Levaram a vida corretamente. Foram admiráveis entre os seus contemporâneos. Admiráveis. Razão porque se tornaram ícones de um tempo e migraram para o campo de adoração. Mas todos eles estão sepultados. Jesus está vivo. Não há comparação. Não se pode comparar fulano, beltrano, ciclano e Jesus. Não há comparativos. Jesus é incomparável. É o nome que está acima de todo nome.
Moisés é uma referência para nós de piedade e obediência. Davi é um exemplo para nós de homem piedoso, embora tenha fraquejado e caído como todos os demais. Mas são exemplos para nós de piedade, e a Bíblia manda que nós os imitemos na fé. Mas na história da fé, existem os homens e os testemunhos. E acima de todos, está Jesus, o nosso Salvador. A Ele seja o louvor, a honra e a glória. Toda dependência, todo joelho dobrado, toda língua que confessa, toda adoração, toda entrega, toda gratidão ao Senhor, Rei, Deus das nossas vidas. Para isso aqui estamos. Vou finalizar essa parte com uma ideia que você pode até estranhar, não importa. Eu tenho consciência do que estou falando. A Bíblia diz que Deus é invisível, intangível, cujos olhos humanos jamais viram e jamais vão ver. Jesus é o Deus que conheceremos. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus resolveu revelar-se em Jesus. E Jesus foi assunto aos céus corporalmente. E a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Jesus é Deus, o nosso Deus. O Deus da nossa salvação. Tudo mais é periférico, secundário. Essa é a razão de ser da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, para louvor do seu nome. Amém.